descobrindo Deus, você vai descobrir o teu propósito. Muita gente pergunta do seu propósito aqui na Terra. Como achar o meu propósito? É importante, porque aí você vai adquirir o teu sentido. Muita gente está andando pela vida sem sentido. Não sabe por que existe. Então cai em teorias. Nas muitas teorias que há no mundo. E tem teorias que nos levam a uma condição, ao nada. E a pessoa fica perdida. Oi, cara, fala um salve para... Salve, para que lugar que você é? Oi, pastor, paz de Jesus Cristo. De que lugar vocês são? Fala aí. Mauri dos Santos. Deixa eu ver o lugar. Belo Horizonte, Minas Gerais, Ceará. Ei, estamos longe um do outro. Eu estou aqui em São Paulo. Mas o periscópio está nos unindo aí, hein? Longe e perto. Longe um do outro. Minas Gerais e Ceará. Tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Depois de 50. Eu estou falando, estou pondo o tópico aqui. Legal, Antônio, legal. Você descobrindo a Deus, você vai descobrir o seu propósito. Porque tem muita gente que está perdida na Terra. Eles não falam, qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer aqui? E aí, fica vítima, pode se tornar vítima de teorias. Principalmente as teorias materialistas, onde o homem se mede pela matéria, e ele vê que a matéria entra em decomposição, e ele fala, eu vou virar pó, vou virar cinza. Então, que visão que vai dar? A vida não vale nada. O que vale é a luta, como diz alguns poetas, né? E aí dá um grande problema. Né? Então, nós temos que achar nosso propósito. Não é? E esse propósito, para a gente não cair nas teorias do mundo e a gente se perder, porque tem muitas teorias no mundo. O mundo tem muitas vozes, muitos conselhos. E pode crer, são conselhos que são atalhos. E atalhos só tem um destino, o atalho, um perfil. Ele nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus. Todo atalho nos deixa longe de Deus. Aí é ruim. Longe de Deus você perdeu a sua finalidade, você perdeu o seu propósito, você cai no pó, na teoria do pó. Fora de Deus, nós vamos ficar nos conceitos da matéria. E toda a composição se decompõe. Assim como as ideias dos homens também, elas se decompõem. O que hoje é ciência, daqui 100 anos, vira ridículo, não é? Vira sucata. É o que eu costumo dizer, o Império Romano era o Império de Ferro. Eles se julgavam que ia ficar para sempre. Hoje, da nossa perspectiva, vemos Roma como uma sucata, como uma ruína. Quer dizer, o Império foi para a ruína e todas as ideias que havia nele sumiu. Surgiram outras ideias. Daqui 1000 anos, essas nossas ideias aqui, os caras vão dizer, o camarada vivia na Idade da Pedra. Por quê? Tudo muda. As coisas do homem sofrem variação. A única coisa que não sofre variação é Deus. A palavra de Deus não falha.
Não é? Não é? Então, Jerusalém, né, passou. Mas eu não quero sair do meu tópico. Não vou entrar nesse tópico aí, né? Fica para uma outra vez. Não é? Porque o importante é a gente encontrar o nosso sentido, o sentido para a nossa vida. E qual o lugar onde vamos encontrar um sentido para a nossa vida? Somente pela revelação das Escrituras Sagradas. Porque o Império Romano passou, mas a palavra de Deus não passou, ela está em pé, ela está em vigência hoje. Certo? Esse sentido você vai descobrir à medida que você lê a Escritura Sagrada. E você encontrar a revelação, que é a voz do Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Veja em Apocalipse o que diz. Ouça o que o Espírito diz. Aprenda a ouvir o que o Espírito diz. As igrejas lá falam. Mas você tem que saber que em Paulo, igreja é você. Você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Aí muda o conceito de igreja, não é quatro paredes. Certo? Certo. Então temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar o sentido. Porque a fé vem por ouvir. E a fé é a palavra do Espírito Santo para nós. Aí está a indicação do nosso caminho, nossos propósitos. Viu? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Note bem, tudo posso naquele que me fortalece. Está falando de poder aí, sim. Tudo posso. Certo? Não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem alguma coisa aí. Jesus disse uma coisa para os discípulos. No meu nome, você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Oh, tem alguma coisa aí, né? Certo. Certo. Tem alguma coisa aí, não é? O mar vermelho pode ser o mar vermelho da tua vida, né? O mar vermelho é símbolo de obstáculo, não é? Os obstáculos da tua vida, né? Você pode ter poder para vencer os obstáculos da sua vida, né? Certo? É isso que é descobrir o propósito da nossa vida. Não ter uma vida de derrotado. Deus não quer o cristão com uma vida de derrotado. Porque nós fomos feitos o quê? A imagem e semelhança dele. Certo? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pensa bem o que isso significa. Você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer ver nenhum de nós derrotado. Aí que está. Para isso, ele concedeu poder para nós. Poder para vencermos as situações. Certo? Certo. Deus nos deu poder para vencer as situações. E Jesus disse, no meu nome, você vai curar enfermo, você vai expulsar demônio. Vocês irão fazer o que eu fiz. Você quer identidade maior que essa? Você quer poder maior que esse? E Jesus falou como nós devemos operar. Qual o caminho para operar? Este caminho que Jesus traçou na vida. Qual o caminho para operar? Jesus assombrou o mundo de então. Os religiosos olhavam para Jesus e falaram, que homem é esse? Que poder que esse homem tem? De onde ele extraiu esses poderes?
certo? E, curiosos, vinham os sacerdotes e diziam: de onde você extrai esse poder? Em nome de quem você faz essas coisas? Não é? Mas Jesus, conhecendo o coração deles, retrucou com outra pergunta que desbaratinou eles. Mas para os seus discípulos, Jesus disse o segredo do seu poder. E é isso que nós temos que descobrir. Mas, para isso, nós temos que ler a Escritura Sagrada. Temos que estudar, examinar. Porque disse Jesus, é nela que você vai encontrar a vida eterna. E depois tem o Espírito Santo, que a gente tem que aprender a ouvir a voz dele. Porque ele é quem realmente vai entregar a nós o caminho que cada um deve seguir. Porque o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí que está a força. Ele não é dirigido pela sua própria vontade, mas ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Deus faz suas coisas através do seu Espírito. Aí que está a diferença. O homem de Deus não faz as coisas conforme ele quer, conforme ele planeja. Mas ele fica ouvindo o Espírito Santo. Pois Deus disse, tudo é feito pelo meu Espírito. Então ele fica prestando atenção às pregações. Ele fica prestando atenção à Escritura Sagrada. Quando ele lê, ele fica de olho, ouvido aceso. O que é que o Espírito está falando para mim? Porque o Espírito fala. Sabe por que o Espírito fala? Porque o Espírito foi dado há 2000 anos atrás. Antes ele não podia vir à Terra. Havia uma barreira chamada pecado, que não permitiu o Espírito de Deus vir à Terra. Mas depois que essa barreira chamada pecado foi solucionado, dentro do programa de Deus, Deus que elaborou o programa, chamado Programa de Salvação, o Espírito Santo pôde voltar à Terra. O véu do templo se rasgou. Então o Santíssimo pôde ser visto. Quer dizer, nós podemos entrar em contato direto com o Espírito Santo. Agora. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Essa é a boa nova que nós temos que falar para o mundo. Você aí, você pode entrar em contato com Deus. Eu posso entrar em contato com Deus. Nós podemos entrar em contato com Deus. Já faz 2000 anos que Deus tornou isso possível. Através da morte de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse esquema aí de Deus, elaborado por Deus, não por vontade do homem, que nós vamos encontrar o nosso propósito. Mas o segredo não é dizer, eu quero isso. Não. É dizer, o Espírito Santo, o que é que ele diz? Ficar atento. A fé vem por ouvir. A fé é ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala. Quando você lê a Escritura, quando você ouve uma pregação como esta, Deus está falando no teu coração, eu tenho certeza. Algo novo está aparecendo no teu horizonte. Mas cada um, Deus fala de uma maneira. Eu estou falando aqui, mas para cada um Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe dar saída para as suas dificuldades, para os seus problemas. Abrir porta para você. E é nessas palavras que vem um sopro. Segure aquele sopro. Aquele sopro é a voz do Espírito Santo para você. E de glória em glória, de revelação em revelação, de sopro em sopro, você vai caminhando nos propósitos do Espírito Santo. Você vai caminhando nos propósitos de Deus. Ele vai te iluminando aos pouquinhos. E na medida que você for fiel no pouco, ele vai te pondo no muito. E quando você vê, já caminhou muito com Deus. Você fala, nossa, eu sou uma outra criatura. Eu mudei. Aí você vai descobrir, você é uma nova criatura.
Um homem que não é mais dirigido pelos seus próprios propósitos, suas convicções, nem as convicções do mundo, nem as sugestões do mundo, mas um homem que é movido pela voz do Espírito Santo. Pois você aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Você encontrou agora como achar o seu propósito na vida. É uma boa nova, né? Você viu como é que se anda com Deus? É assim. É escritura e o quê? E ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus chamou isto de o caminho da nova criatura. Isso nós podemos ver na Escritura quando ele falou com aquele religioso, Nicodemos. Ele era um doutor em teologia. Ele era um cara que conhecia todo o dogma da sua religião. E era um homem de uma alta posição, ocupava o primeiro ranking da sua nação. Mas ele tinha uma brecha. Ele queria herdar a vida eterna. E o ensinamento religioso que ele tinha, todos os seus ensinamentos, seu currículo doutrinário, não lhe dava resposta sobre o seu lugar na vida eterna. Ele tinha essa dúvida. E quem tem dúvida não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele foi procurar um jovem pregador lá da periferia, chamado Jesus Cristo. Ele, um homem do centro, um homem rico. Daí ele tinha que arrumar um esquema, encontrar Jesus Cristo à noite, pois ele não podia ser visto, Era uma vergonha se ele fosse visto com Jesus Cristo lá na periferia, certo? Certo? Eu não tenho religião, viu? Não tenho. Mas creio em Deus, por isso que estou falando de Deus, né? Então, queridos, ele estava com vergonha, ele foi à noite. E Jesus falou para ele, resolvendo logo de cara o problema dele: você não vai entrar no reino do céu. Ele ficou: eu sou religioso, como é que eu não vou entrar no reino do céu? Eu conheço toda a doutrina, né? Bom, né? Eu não captei tua mensagem. Como é que eu não vou entrar no céu? Eu sou um teólogo, eu sei tudo, sou doutor em teologia, eu conheço